Adriana Miranda Paz, conhecida como Drica do Pó, tinha apenas 21 anos quando a vida dela acabou de forma brutal no interior do Pará. Ela morava em Igarapé-Miri, cidade conhecida pela produção de açaí e também pela presença constante do tráfico de drogas. Era mãe de uma menina pequena e, por fora, levava uma vida simples. Mas por trás das redes sociais e dos sorrisos, havia um envolvimento crescente com o mundo do crime, que começou de maneira quase inocente e terminou de forma trágica. No início, Drica apenas fazia pequenos favores, levava recados, entregava pacotes, ajudava conhecidos que se diziam amigos. Aos poucos, os pacotes deixaram de ser simples e passaram a conter drogas, principalmente cocaína. Ela não era chefe, nem tinha posição alta dentro da facção, mas se tornara uma peça útil para o grupo. Fazia as entregas sem levantar suspeitas, e era justamente isso que a tornava valiosa. O apelido Drica do Pó nasceu daí, e logo se espalhou pela cidade. Mesmo envolvida com o tráfico, ela era conhecida como uma jovem simpática, comunicativa e querida por quem convivia. Publicava fotos com a filha, sorrindo, como se nada de errado estivesse acontecendo. Mas a rotina em Igarapé-Miri era perigosa. A cidade vivia sob o comando de facções criminosas, onde o tribunal do crime funcionava como uma justiça paralela. Quem cometia qualquer erro, por menor que fosse, era julgado e punido sem chance de defesa. E foi justamente nesse sistema que Drica acabou caindo. No dia 20 de março de 2021, Adriana foi vista pela última vez por volta das 13 horas, acompanhada de uma amiga. Ela não voltou para casa. O pai procurou a polícia e registrou o desaparecimento, mas na cidade o silêncio era a regra. Ninguém falava, ninguém perguntava. Todos sabiam o que significava quando uma pessoa sumia de repente. O tribunal do crime estava agindo. Alguns dias depois, vídeos começaram a circular em grupos de WhatsApp. Nas imagens, Drica aparece sendo interrogada por homens armados. Ela está em pé, cercada, visivelmente assustada. O tom dos criminosos é frio. Eles queriam saber sobre o paradeiro de Dion Rodrigues, conhecido como Didi, um ex-integrante do Comando Vermelho que havia rompido com a facção e formado o próprio grupo. Didi era caçado por todos, pela polícia e pelos antigos aliados. E Drica foi acusada de ter ligações com ele. Durante o interrogatório, ela tenta se defender. Fala rápido, nervosa, e repete várias vezes que não sabe de nada. Diz que apenas entregava a droga, que não tinha envolvimento com o sumiço de ninguém e que morria de medo de Didi. Em certo momento, ela explica como funcionava seu papel no esquema. O Didi, a primeira vez que eu fui deixar a massa, eu só deixei a massa e dobrei a moto e vim embora. Ele tava lá na frente com uma bico, um negócio assim enorme, acho que é uma bico isso, sei lá o que era, uma arma muito grande. Eu vi ele lá na frente, sendo que eu não conhecia o Didi não, já fui conhecer lá já ouvia só falar dele, que ele era aquilo, mas eu fui ver ele pessoalmente lá. E na próxima vez que eu fui, ele já não tava lá, que já falaram que era pra me deixar a droga aqui no ramal, que eu não quis ir. Eu peguei, falei assim, olha, o que eu posso fazer é pegar a droga no Ribe, deixar pro mototáxi e levar. Só isso? Foi, que eu fiz, deixei pro mototáxi e o mototáxi levou, que eu tenho morro de medo de pequeno. Essas palavras deixavam claro que ela não era uma peça-chave no esquema, apenas mais um nome envolvido na engrenagem. Mas para os homens armados, isso não fazia diferença. A decisão já estava tomada. Agora vamos exibir o áudio dos momentos finais de Drica do Pó. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, sugerimos que avance um pouco o vídeo. Por favor, deixa eu falar, não colocava, né, cara, eu vou falar. O Didi tá lá no ramal. Senta aí, cara. Por favor, eu tô com muito medo. Senta no chão. Por favor, eu tô com muito medo. O Didi tá lá no ramal do Guarapari, se vocês quiserem eu levo. Fala. Tu vai morrer agora, fala. Fala tudo. Não. Logo depois, o interrogatório chega ao fim. Um dos criminosos dá a ordem. Um disparo é feito. Drica do Pó é executada com um tiro na cabeça. Outro disparo ainda é ouvido, mas um dos executores pede para parar, para não fazer barulho. O corpo dela é abandonado numa área de mata, no mesmo bairro onde havia desaparecido. O vídeo da execução se espalhou rapidamente. Em poucas horas, estava em grupos de todo o Pará
e depois chegou à imprensa. Foi assim que a família descobriu a morte. O pai reconheceu a filha nas imagens e ficou em choque. A notícia dominou os jornais locais e logo ganhou repercussão nacional. A brutalidade do crime mostrou como as facções vinham se fortalecendo no interior do estado, impondo suas próprias regras e punições. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Mesmo com poucos recursos e quase nenhum efetivo, na época apenas 7 policiais atendiam mais de 60 mil moradores, as autoridades tentaram localizar os responsáveis. O relatório final indicou que a morte de Adriana foi uma execução ordenada pelo Tribunal do Crime do Comando Vermelho, sob a acusação de ter sumido com parte da droga e de manter contato com Didi. Nenhuma das duas acusações foi comprovada. Pouco tempo depois, o próprio Didi foi morto em uma operação policial. A ação também resultou na prisão de 2 suspeitos e na morte de outros 2 em confronto. Foram apreendidos fuzis, munições, drogas e celulares. As investigações mostraram a estrutura do grupo e a facilidade com que circulavam armas de guerra dentro da cidade. Mesmo assim, o medo continuou. Em Igarapé-Miri, ninguém falava do assunto abertamente. Todos sabiam que o tráfico ainda mandava. A filha de Adriana ficou sob os cuidados da tia, uma professora que tenta oferecer uma vida estável e distante dos erros do passado. A última publicação de Drica nas redes sociais foi em dezembro de 2020. Uma foto simples com a filha no colo e um sorriso discreto. Poucos meses depois, ela se tornaria um dos rostos mais comentados do interior do Pará. O caso passou a representar o domínio das facções sobre regiões esquecidas. Uma mulher que fazia parte de uma rede criminosa de alcance limitado, mas que se envolveu com pessoas erradas, acabou recebendo a sentença máxima. Sua morte foi gravada e divulgada como aviso. A execução de Drica do Pó deixou claro que, para o Tribunal do Crime, não existe meio termo. Quem está dentro paga o preço até o fim. Mesmo depois da prisão de alguns suspeitos, o medo continua presente. Moradores afirmam que o vídeo ainda circula em celulares da região, lembrando todos do que acontece com quem desobedece às facções. O caso também revelou a falência do sistema de segurança local e o domínio quase absoluto do tráfico. Hoje, o nome Drica do Pó é lembrado como símbolo de um ciclo que se repete em várias partes do país. Pessoas que escolhem o crime como caminho e acabam enfrentando as próprias consequências. Adriana Miranda Paz ganhou notoriedade não por acaso, mas pelo resultado direto das escolhas que fez. A história dela reforça uma verdade dura. Em regiões onde o poder do tráfico fala mais alto que a lei, o silêncio continua sendo a única regra que garante a sobrevivência.